o início perfeito que foi quebrado pela escolha errada no princípio, Deus criou todas as coisas em perfeita harmonia. O Jardim do Éden era um reflexo da vontade de Deus. Um lugar de paz, provisão e comunhão direta com o Criador. Adão e Eva tinham tudo: alimento, proteção e a presença constante de Deus. Eles não conheciam dor, tristeza ou maldade. Mas havia uma condição. Deus deu um mandamento claro: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Esse limite não era uma prisão, mas um lembrete de que Deus é o Senhor e que a verdadeira liberdade existe dentro da obediência. A serpente, símbolo do inimigo, não atacou com força ou violência, mas com dúvida. É assim que Deus disse. Ao plantar incerteza no coração de Eva, o diabo lançou a primeira mentira da humanidade, que Deus estava escondendo algo bom. Quando Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela o tomou e comeu, e deu também a Adão, que também comeu. Ali, naquele simples ato de desobediência, a humanidade foi separada da santidade de Deus. O mal entrou no mundo não por uma guerra, mas por uma decisão, uma escolha errada, um coração enganado, e o pecado entrou como uma rachadura numa parede perfeita, comprometendo tudo. 2. A quebra da aliança e o início da tragédia humana com a queda. Tudo mudou. O relacionamento íntimo entre Deus e o homem foi rompido. O que antes era transparência se tornou vergonha. Adão e Eva se esconderam, mostrando que o pecado sempre nos leva a fugir da presença de Deus. A dor, a morte, o trabalho árduo e o conflito passaram a fazer parte da realidade humana. O solo foi amaldiçoado, e com ele, a própria estrutura da criação geme até hoje. O que era belo tornou-se pesado. Eva passou a sentir dores no parto. Adão teve que suar para conseguir alimento. E ambos foram expulsos do paraíso. Mas pior do que tudo isso foi a separação espiritual. Eles perderam o acesso direto ao Criador. E não foi só um problema deles. Por serem os representantes da humanidade, a decisão de Adão afetou a todos nós. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Você já se perguntou por que o mundo tem tanta dor, injustiça e sofrimento? Tudo isso começou ali, no Éden. A queda não foi apenas um erro moral, mas uma mudança de direção da história da humanidade. Aquilo que era para ser vida virou caminho de morte. O mundo passou a ser governado por um sistema quebrado, onde o ego, o orgulho, a violência e a mentira ganharam espaço. 3. Os efeitos visíveis até hoje, a herança do pecado hoje. Milhares de anos depois, ainda colhemos as consequências daquela escolha. O mundo é marcado por guerras, doenças, corrupção, tristeza e morte. As famílias enfrentam divisões, os relacionamentos são frágeis, e a alma humana clama por sentido. Tudo isso tem raiz na separação entre Deus e o homem. O pecado se tornou uma natureza herdada, um veneno que passa de geração em geração. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir ou a ser egoísta. Já nascemos com essa inclinação, e é por isso que a Bíblia afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A dor que sentimos hoje tem origem espiritual. A humanidade tenta resolver com política, ciência ou filosofia, mas nada consegue restaurar o que foi perdido no Éden, porque o problema é mais profundo. É uma quebra espiritual. Mesmo vivendo em uma era de tecnologia e progresso, o coração humano continua vazio. A ausência de Deus na alma é o maior drama da existência. E tudo isso começou com uma decisão. Uma escolha que parecia pequena, mas abriu as portas para o mal. A queda de Adão e Eva não é uma lenda antiga, mas uma realidade presente. É o motivo pelo qual sentimos saudade de um lar que nunca vimos, o Éden perdido. 4. A promessa em meio ao julgamento.
a esperança que nasceu no Éden. Mas no mesmo dia em que o homem caiu, Deus prometeu redenção. A primeira profecia do Messias aconteceu ainda no capítulo da queda. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa de Jesus. Mesmo no momento do juízo, Deus revelou graça. O plano da salvação começou ali. A história da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é o desenrolar desse plano. O pecado trouxe destruição, mas Deus preparou uma ponte de volta. E essa ponte é Cristo. Ele veio como o segundo Adão, o único que viveu sem pecar. Onde o primeiro falhou, Jesus venceu. Ele não cedeu à tentação no deserto, não se curvou diante das pressões, e na cruz levou sobre si o castigo que era nosso. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem também veio a redenção. A cruz é a resposta de Deus à queda. O sangue de Jesus é o antídoto para o veneno do Éden. Em Cristo, a culpa é retirada, o relacionamento com Deus é restaurado, e a promessa de vida eterna volta a ser possível. O que foi perdido por causa da desobediência de Adão foi restaurado pela obediência de Cristo. 5. A decisão ainda está em suas mãos. Volte para Deus se a queda de Adão e Eva afetou toda a humanidade. A decisão de crer em Cristo pode mudar o rumo da sua história pessoal. A vida que Deus ofereceu no Éden ainda está disponível agora por meio de Jesus. Ele é o caminho de volta para casa. Você não precisa viver dominado pelo pecado, preso à dor do passado ou perdido no meio do caos. Em Cristo, você é uma nova criação. A pergunta é: você vai continuar repetindo a decisão errada do Éden, ou vai escolher a obediência que leva à vida? Todos nós temos um fruto proibido diante de nós. Decisões que parecem agradáveis aos olhos, mas que nos afastam de Deus. O convite do céu hoje é claro. Volte para o propósito original. Volte para a comunhão. Volte para a vida. A queda mudou tudo, mas Jesus mudou o destino. E a sua história pode ser transformada agora mesmo. Não carregue mais as consequências da desobediência, menos viva o poder da restauração. Porque embora o mal tenha entrado no mundo, Deus já preparou o fim do mal. E Ele está te chamando para ser parte da nova história que começa quando você diz: sim, Senhor, eu quero voltar.